E a gente volta no segundo bloco do programa de Utilidade Pública de hoje, falando sobre hérnia de disco, batendo um papo aqui com Amanda Andrade, que é fisioterapeuta. Antes da gente voltar à questão da hérnia de disco para pessoas que estão acima do peso e de hérnia de disco para quem insiste em pegar muito peso, por exemplo, em academia, eu queria falar da osteopatia, que forma a osteopatia e o pilates. Eles podem ajudar a evitar a progressão da hérnia de disco, ou minimizar os sintomas, ou evitar que esses sintomas apareçam? A osteopatia, ela trabalha de uma forma Geralmente, quando você procura o osteopata, você já está com o problema instalado, né? Você já está com algum grau de herniação. Um abaulamento, uma protusão, ou a hérnia propriamente dita. A osteopatia, ela trabalha, na verdade, para diminuir essa compressão da área. Então, o que é uma hérnia de disco? A hérnia de disco, ela só vai se desencadear onde você tem uma região de hipermobilidade. Essa região de hipermobilidade, ela tem um desequilíbrio pressórico, tanto da pressão intradiscal quanto da pressão abdominal. Então, o osteopata, ele vai olhar aquela região da hérnia de disco como uma região desgastada, uma região muito móvel, com muita degeneração. E ele vai buscar próximo a isso, algo que se correlacione a isso, uma área de pouca mobilidade. Porque em função dessa área que tem pouca mobilidade, uma área fixa, uma área rígida, que está sobrecarregando essa outra área com essa mobilidade tão acentuada. Então, quando eu ganho o reequilíbrio e eu devolvo uma biomecânica mais harmônica àquela região, eu tenho uma qualidade de vida melhor para o paciente. Então, a osteopatia basicamente pensa dessa forma. Num alívio. E é praticamente imediato. Porque quando você começa a ter os sintomas, a hérnia já está mais avançada. Sim. E aí você geralmente já está te incapacitando aí para uma série de atividades. Então, o que a osteopatia, pelo que a gente vai absorvendo de informação, que é a área que dá um alívio. Exatamente. Para quem tem esse problema de hérnia de disco. Sobrepeso. O sobrepeso, ele, como eu acabei de falar há pouco, essas relações de pressão, né? O sobrepeso vai atuar em relação à pressão intradiscal e, obviamente, aquele paciente que tem um diagnóstico de hérnia de disco e, em seguida, ele perde um peso significativo, ele automaticamente ele vai dar relatos de melhora, de diferença de sintomatologia em função disso. Quais são os tipos de tratamento? Você pode ter um tratamento com osteopatia, você pode ter... Além da osteopatia, né? Você pode ter um tratamento com RPG, que também vai trabalhar com essa diferença de pressão, com a tendência de diminuir a compressão da área. O Pilates, ele vai ser um tratamento, ao meu ver, isso não é um consenso, mas ao meu ver, ele vai ser um tratamento pós-agudização dessa situação. Então, você procura um RPGista, procura um osteopata e depois que você sair daquela crise, daquela fase aguda, você pode começar o Pilates. Isso também não quer dizer que você não comece o Pilates na fase aguda, você pode ter melhoras também. Mas o Pilates ele vai trabalhar mais na questão da estabilidade, fortalecimento, estabilizar aquele segmento, para aquele segmento não ser o segmento tão hipermóvel, de ele ter mais condição de enfrentar as adversidades do dia a dia. Estresse, postura, peso. Então, o Pilates entra um pouco aí. Em seguida... Seria preventivo o Pilates, por exemplo? Sim. Preventivo, sim. Com certeza. Com certeza, porque você trabalha o estrutural, você trabalha o corpo como um todo e defende ele dessas questões de compressões, de desgastes, de desidratação discal. É importante, sim. Como qualquer atividade. Na verdade, qualquer atividade física, ele é um preventivo. Então, quando você pensa em atividade física, seja o CrossFit, seja uma academia convencional, seja o Pilates, eles têm o seu benefício. Agora, o importante é avaliar se o seu corpo está preparado para qual tipo de atividade. E aí você começar uma crescente, você começar, de repente, com um Pilates, ganhar uma condição postural, uma conscientização postural adequada para entrar num CrossFit, por exemplo, que vai precisar de mais impacto, você vai precisar de mais
digamos assim, de um mais condicionamento em velocidade, em tempo, em condição muscular. Então, é importante que você observe o seu corpo e tenha uma orientação adequada para qual atividade você pode fazer. Claro que a gente está falando de uma forma geral sobre hérnia de disco, mas a Amanda já trouxe aqui desde o primeiro bloco. E isso é uma questão que vai depender do metabolismo, do organismo de cada um. Você está preparado para fazer uma atividade? É aquela hérnia, aquela fase aguda da hérnia de disco ali te incomodando, de fato, vai te incapacitar para aquela atividade ou não? Vai depender muito. Então, assim, tem que buscar um profissional para fazer esse diagnóstico. Não dá para estar indo lá para a internet buscar a forma melhor de tratar, porque, olha, são várias e são coisas parecidas, tá? Às vezes você pesquisou ali, tem sintomas parecidos, você acha que mas não é, pode acabar mascarando um problema ainda maior. A gente volta já depois do intervalo.